Havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Ele não era apenas rico, era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Sua vida era um exemplo de bênção. Ele tinha grandes rebanhos, muitos servos, uma família numerosa e respeitada. Jó era conhecido em todo o Oriente como o homem mais justo de sua geração. Todos os dias ele se levantava bem cedo para interceder por seus filhos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Oferecia sacrifícios, pensando em seu coração: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. Jó não confiava apenas na sua prosperidade, ele confiava no Senhor. Mas nos céus, algo estava prestes a mudar completamente o seu destino. Em um dia solene, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também estava entre eles. Deus perguntou: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor disse: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal. Satanás, com desprezo, respondeu: por acaso Jó teme a Deus sem interesse? Não o cercaste de bens e proteção por todos os lados? Mas tira tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Deus permitiu a prova, mas impôs um limite. Jó seria aprovado, mas sua vida seria preservada. O dia da tragédia chegou de uma só vez, com uma velocidade assustadora. Um mensageiro correu até Jó e disse: teus bois foram roubados pelos sabeus, e teus servos foram mortos à espada. Enquanto ele ainda falava, outro chegou e anunciou: fogo caiu do céu e consumiu tuas ovelhas e pastores. Logo depois, um terceiro mensageiro trouxe mais notícias: os caldeus levaram teus camelos e mataram os servos. E então, o golpe final, o mais devastador de todos, veio com o último mensageiro: teus filhos e tuas filhas estavam reunidos na casa do irmão mais velho. De repente, um vento forte vindo do deserto derrubou a casa, e todos morreram. Jó perdeu tudo em um único dia: riqueza, futuro, família. Ele caiu por terra, rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto, chorou profundamente. Mas não blasfemou. Da sua boca saiu uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás voltou à presença de Deus frustrado, mas insistente em pele por pele. Toca agora nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa. Deus permitiu novamente, mas com um novo limite. Ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Jó foi então ferido com úlceras malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Ele se sentou sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua própria esposa, quebrada pela dor e pelo desespero, disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, com firmeza e uma dor que mal podemos imaginar, respondeu: falas como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Mesmo assim, seu sofrimento se aprofundou. 3 amigos chegaram para consolá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Ao verem seu estado, ficaram chocados. Durante 7 dias e 7 noites, permaneceram em silêncio ao seu lado, porque a dor de Jó era grande demais para palavras. Mas quando finalmente falaram, eles erraram o alvo. Acusaram Jó, insistindo que ninguém sofre de forma tão terrível sem ter cometido um pecado grave. Eles tentaram encontrar uma lógica humana para uma aprovação divina. José defendeu, chorou, questionou, gritou para Deus, pediu explicações. Ele não negou sua fé, mas expôs sua angústia com uma honestidade brutal. Por que eu nasci? Por que Deus se cala diante da minha dor? Jó não fingiu ter uma força que não possuía. Ele sangrou diante de Deus, mostrando toda a sua humanidade. Depois dos discursos dos 3 amigos, um jovem chamado Eliú, que até então estava calado, se levantou. Com sabedoria, ele argumentou que o sofrimento não é apenas punição, mas que Deus o usa para ensinar, corrigir e revelar sua própria grandeza de maneiras que não entenderíamos na prosperidade. E, então, o céu respondeu. De dentro de um redemoinho, a própria voz de Deus falou com Jó. Deus não deu a Jó as explicações que ele pedia. Em vez disso, ele fez perguntas que revelaram a sua soberania e a limitação humana. Onde estavas tu, quando lancei os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, podes tu amarrar as estrelas do sete estrelo, ou soltar as cordas do Órion? Conheces os caminhos do mar profundo? Jó,
diante da majestade infinita de Deus. Entendeu? Ele não precisava de respostas. Precisava de uma revelação de quem Deus era. Humilhado, ele disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E então, Deus virou a história de Jó. O Senhor repreendeu os amigos dele, por terem falado que não era reto. Mandou que Jó orasse por eles, e quando Jó obedeceu e orou por aqueles que o acusaram, sua própria sorte foi mudada. Deus restituiu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Ele ganhou novos rebanhos, novas riquezas, teve novos filhos e novas filhas, e a Bíblia diz que em toda a terra não havia mulheres tão belas quanto as filhas de Jó. Ele viveu uma vida longa, viu seus descendentes por várias gerações, e morreu velho e farto de dias. A história de Jó termina, mas sua mensagem ecoa até hoje. Deus continua soberano, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A fé verdadeira não é a ausência de dor, mas a permanência em Deus, apesar dela. E o fim do justo é sempre a restauração. Porque o mesmo Deus que permite a prova é o Deus que escreve o capítulo final da nossa história. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus.